Eu espero que a sua família esteja sempre muito bem, não é? Aliás, o assunto de hoje vai falar especificamente diante da sua família, para a sua família, aqui no programa Igreja Presente. Nós estamos na Arquidiocese de São Paulo, pela Rede Século XXI, com o nosso cardeal Dom Odilo Peruchera, que vai falar para a gente aqui sobre muitos assuntos ligados à família, sobre o Sínodo dos Bispos, que está começando no Vaticano, Dom Odilo. É verdade. Amanhã, domingo, dia 5 de outubro, inicia em Roma a terceira Assembleia Extraordinária do Sínodo dos Bispos. Mas antes de nós falarmos sobre esse assunto, eu quero também lembrar que nós estamos já diante do mês das missões. Somos todos missionários, Dom Odilo. Estamos dentro do mês das missões, já começamos o mês de outubro, mês bonito, mês do Rosário. Aliás, a festa de Nossa Senhora do Rosário, nos próximos dias, no dia 7. Então, sim, o mês de outubro nos recorda sempre, aqui no Brasil, de modo particular, a dimensão missionária da Igreja e do nosso ser cristão. Ser cristão é ser missionário, discípulo missionário de Jesus Cristo. E sempre as pessoas têm aquela dúvida, Dom Odilo, o missionário é só aquele que vai para outro país, que vai para outro estado, que vai para outra localidade levar a palavra de Deus? Ou ser missionário é muito mais do que isso? Certamente é muito mais do que isso. Mas não exclui essa dimensão também. Muitos são missionários partindo para outras terras, outros povos, outros lugares, aonde levar a boa nova. Isso continua válido. E a Igreja precisa continuar a fazer isso. Ide a todos os povos, a palavra de Jesus lá no começo. Isso continua também hoje. Mas, nesses últimos tempos, a Igreja não cansa de nos recordar. Bem, somos todos missionários, somos um povo missionário. Não só os que partem para longe, mas pelo batismo nós somos feitos missionários e, portanto, todos nós estamos envolvidos na missão de Jesus, na missão da Igreja, de anunciar, de testemunhar, de fazer resplandecer a luz do Evangelho, de ser sal e fermento no mundo, o sal e fermento do reino de Deus. Teve uma senhora que esses dias ela estava num bate-papo, onde ela me perguntou o seguinte: eu com o meu filho no dia a dia, dentro da minha casa, falando com meu filho, falando com meu marido sobre a palavra de Deus, eu sou missionária também? O que dizer para ela, Dom Odilo? Sim, essa também é uma dimensão missionária, né, dos pais que se preocupam na educação dos filhos, a educação religiosa, transmitir os primeiros ensinamentos, as primeiras experiências da fé. Isso é também um papel missionário, a transmissão da fé. E absolutamente importante, porque se isto não é mais feito, cessa a transmissão da fé. E, claro, começamos a ter uma nova geração de pagãos. Então, os pais em casa, educando, transmitindo a fé aos filhos, estão sendo missionários, com certeza. Eu até me lembro que agora a padroeira das missões é Santa Teresinha do Menino Jesus. E ela não precisou ir para longe, não, para ser padroeira das missões. Ela, dentro do Carmelo, dentro de casa, foi a missionária e a padroeira das missões. Dos missionários. Dos missionários. Padroeira dos missionários, porque, de fato, de dentro do Carmelo, sem nunca ter ido a terras distantes, ela se correspondia com cartinhas com muitos missionários e os incentivava, encorajava e fazia, portanto, sentir que eles contavam com o apoio espiritual dela e de tantas pessoas. Se tornou a madrinha dos missionários, né? Então, claro, por outro lado, existe um lado bonito neste ser missionário que a Igreja está recordando, né? Que é esse engajamento de todos também, os leigos, na construção do mundo segundo Deus. Então, edificar o mundo na ordem temporal, isto é, na economia, na justiça, na educação, na comunicação, com princípios cristãos, iluminados pela fé cristã, isso também é ser missionário. Então, é o papel do sal, o papel do fermento, e o papel da luz, né, que irradia, que ilumina e assim por diante. É o papel da grande, digamos, maioria dos cristãos, dos católicos, que nunca vão para missões ou nunca vão desempenhar um papel
missionário dentro da paróquia, por exemplo, mas são missionários lá no seu trabalho, no seu ambiente de empresa, de responsabilidade social. Lá eles são, pelo seu testemunho, pelas suas convicções, que tentam justamente fazer valer no seu ambiente, eles são também missionários. Não, Gil, deixa eu aproveitar e entrar já no outro assunto, que é muito importante para a família do Brasil e do mundo, que é o Sínodo dos Bispos para a família, que está acontecendo, porque eu digo já acontecendo, embora já esteja começando amanhã, porque os bispos já estão reunidos, pensando, já vêm articulando isso há um bom tempo, preocupados com a família de todo mundo, para que a gente tenha novos momentos concretos para poder melhorar e trabalhar essa família. É verdade. O Papa Francisco convocou uma assembleia extraordinária do Sínodo dos Bispos, agora, justamente começando amanhã, para se ocupar dos desafios da família no atual contexto da evangelização. Ou seja, o trabalho da igreja diante das questões da família. A evangelização diante das questões da família, questões antigas e outras novas, mas que hoje atingem fortemente grande número de famílias e mudaram, de certa forma, também a família. Como a igreja vai reagir ou vai trabalhar, vai anunciar a boa nova diante das situações novas que a família vive. Este é o tema e vai ser esta a questão de fundo debatida no Sínodo durante as próximas semanas. Não sei se eu vou me tornar redundante aqui, Dom Adilo, mas a igreja está preocupada com a família? Sempre esteve preocupada. A igreja sempre esteve preocupada no sentido de valorizar a família. Valorizar a família, vendo a importância da família. Não pode deixar a família abandonada. E por isso a igreja sempre procurou dar uma atenção toda particular à família. Nós entendemos que hoje a família enfrenta dificuldades novas e, segundo certa cultura, a família já era, né? A família já acabou, ou então, segundo certos modos de querer ver as coisas, achar que tem a família hoje não é mais uma, mas são muitas famílias, muitos tipos de família. Quer dizer, como ver essas coisas? Essa também é uma das questões analisadas pelo Sínodo. Enfim, diante da pretensão de que tudo é família agora, né? Como fica a questão? Afinal, não no plano de Deus, o que é a família? O que nós devemos de fato afirmar e entender como família? O que vale como família? Evidentemente que há muitas formas de relações humanas, umas boas, outras menos boas, né? Umas mais válidas, outras menos válidas, umas mais responsáveis, outras menos responsáveis. Umas mais edificantes, outras menos edificantes, mas família, casamento, não é tudo, não dá para dizer que é tudo. Essa questão, hoje, uma grande confusão. Eu quase imagino a família assim como está lá no Salmo, né, da Bíblia, a lamentação sobre a vinha devastada, quando o salmista olha para o povo de Deus, olha para Jerusalém, as cidadezinhas, né, todas invadidas, abandonadas ou devastadas, incendiadas, quebradas. E aí ele diz, é como se o javali da mata virgem, né, o javali da mata tivesse invadido, né, a plantação, tivesse feito, né, uma destruição total, né. O javali da mata virgem, o animal do descampado, né, os animais selvagens entrando na plantação, faz uma confusão danada. Um pouco esta a imagem que se poderia aplicar hoje à família, né? Família virou um pouquinho terra de ninguém ou terra de todos, né? Onde todo mundo entra e faz o que acha e acha que está bom. E o que fazer, Dom Adilo? Porque isso vai ser parte de tema nessa Assembleia dos Sínodos, porque tem sempre alguém que toca num assunto como esse, fala em como a família vai caminhar, como nós vamos trabalhar com a família nos próximos anos, porque tem até a questão do caráter da fé. Os pais e as mães parece que não estão levando tão adiante a fé como deveriam levar. Tudo isso vai ser abordado. Sem dúvida, haverá muitos temas a serem tratados durante essas próximas 2 semanas. Eu quero convidar você a acompanhar, ficar atento,
não só nos noticiários genéricos da grande imprensa, que às vezes olha as coisas por um lado um pouquinho próprio, mas acompanhe pelos noticiários da igreja, procure se informar através de algum site ligado à igreja, à Santa Sé, que fala do sínodo constantemente, traz notícias, e assim poderá formar-se uma ideia melhor sobre o que está sendo tratado e como está sendo tratado. Mas uma coisa que a gente precisa imediatamente tirar a limpo, para muitas pessoas, o sínodo vai tratar de duas coisas, né? Do casamento gay e da comunhão às pessoas que estão em segunda união, segundas núpcias. Ora, vai tratar disso sim, mas o sínodo vai ocupar-se de muita outra coisa. E, portanto, abramos os olhos, abramos o coração, a mente para toda a gama de questões ligadas à família que precisam ser enfrentadas também por nós. O sínodo vai levantar muitas questões. Depois, o Papa vai receber tantas sugestões daqueles que participam do sínodo. E, finalmente, o Papa vai elaborar depois orientações sobre a família a partir daquilo que foi tratado. Então, Dom Odilo, quando o senhor estiver voltando do Vaticano, vamos gravar outros programas falando sobre os resultados do sínodo, sobre aquilo que foi tratado, que foi discutido, assuntos que possam fazer parte do coração da vida da gente, porque tem muitas coisas que são pequenas, mas que fazem um bem muito grande para a família. E é claro, nós vamos falar sobre, como o senhor mesmo disse, sobre o casamento de pessoas homossexuais, sobre as pessoas que estão em segunda união, que são assuntos que serão tratados lá, e outros. Então, vamos nos comprometer com as pessoas, levarmos esses assuntos adiante. Então, para esse início de sínodo, uma palavra final do senhor, uma preparação para o coração das pessoas, para as famílias que estão aí diante desse assunto que é a família. Então, o que eu quero pedir é a oração de todos pelo sínodo. Existe até uma oração bonita que o Papa Francisco fez e que está ao alcance. Podem procurar, se não tiver outro lugar, podem procurar no site da Arquidiocese de São Paulo. Vocês vão encontrar um belo postal da Sagrada Família, onde tem a oração pelo sínodo. Rezem para que o Espírito Santo ilumine, oriente a Igreja sobre o que fazer diante dos desafios da família, como levar a boa nova, mesmo nas situações mais difíceis, mais complicadas que a família hoje enfrenta. A família é um bem para a pessoa, para a comunidade, para a sociedade e para a Igreja também. Mas é, antes de tudo, um bem para a pessoa. Sem a família, a pessoa fica sem referência. Portanto, com família, mesmo se a família tem dificuldades, a pessoa tem referência. Então, antes de tudo, a família é um bem para a pessoa, é um bem para a sociedade como um todo e é um bem também para a Igreja. A bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém.